E se eu te dissesse que uma história de 2000 anos atrás pode destravar o lucro e garantir o sucesso duradouro da sua liderança? Pois é, hoje a gente vai transformar essa sabedoria antiga numa estratégia moderna para resolver os desafios de gestão que tiram o nosso sono. Sabe aquela tensão? De um lado, a burocracia, aquela regra que existe só porque, bom, sempre foi assim. E do outro lado, a gente, precisando de agilidade, de jogo de cintura para entregar resultado. É a batalha diária entre o processo e o progresso. E essa batalha toda se resume a uma escolha fundamental. De um lado, o que a gente está chamando aqui de o sábado, a burocracia, a rigidez, a tradição. Do outro, a cura, que é agilidade, misericórdia e o que todo mundo quer, né? Crescimento. E a solução para esse dilema, olha que interessante, vem de uma história lá de Lucas, capítulo 14. Então, vamos para a nossa primeira lição. A história começa com Jesus curando um homem em pleno sábado. Parece uma decisão simples, não é? Mas o que uma atitude dessas de 2000 anos atrás nos ensina sobre gestão moderna e sobre as decisões que a gente precisa tomar hoje? Agora é aqui que a gente traduz essa metáfora e a coisa fica muito prática. Quem é o hidrópico no seu negócio? Pensa bem. Pode ser aquele projeto inchado, sabe, que não sai do lugar. Pode ser um colaborador esgotado, em burnout. Ou até mesmo um cliente numa crise danada, que precisa de uma solução para ontem e não de preencher um formulário. E a primeira grande lição deixa essa verdade fundamental. As regras foram feitas para servir as pessoas e não o contrário. Ponto. Na prática, isso pode ser aprovar aquela despesa de emergência para ajudar um cliente, mesmo que o protocolo exija 3 assinaturas. Por quê? Porque a necessidade da pessoa é a prioridade. Seguindo para a nossa segunda lição, a gente aprofunda essa ideia. Jesus usa uma lógica que é simplesmente irrefutável. Ele pergunta: se o seu filho ou até o seu boi caísse num poço, você ia esperar o dia seguinte para tirar? Claro que não. A urgência da situação passa por cima de qualquer regra. E aqui temos outra metáfora poderosíssima para os negócios. O boi no poço é aquele gargalo na produção que está travando tudo. Uma crise de reputação que estourou nas redes sociais, uma falha grave na operação. É aquela coisa que não dá para deixar para a reunião de segunda-feira. Exige ação agora. E este passo a passo aqui ilustra o perigo que a gente corre. Olha só, surge um problema. Aí a gente apela para as regras. Depois, fica esperando o tal do momento certo. E quando a gente percebe, aquele probleminha virou uma crise gigantesca. A inação, gente, quase nunca é a opção de menor risco. Na verdade, quase sempre é a mais cara. A escolha fica bem clara, né? Deixar de agir leva a um risco que só cresce e muitas vezes a uma perda garantida. Agora, agir rápido e com decisão, isso leva ao resgate, à solução e, no final das contas, ao crescimento. É sobre ter a coragem de fazer o que precisa ser feito. E aqui fica uma pergunta para a gente refletir com sinceridade. Qual é o sábado aí na sua empresa que está impedindo uma ação urgente e necessária? Qual é a tradição, a regra, o obstáculo burocrático que está bloqueando o progresso? Identificar esse sábado já é o primeiro grande passo para superá-lo. Bom, vamos para a nossa terceira e última lição. E essa aqui muda o foco. A gente sai um pouco da ação externa e vai para a mentalidade interna do líder. E a gente analisa isso olhando para a reação, ou melhor, para a falta de reação dos fariseus na história. O silêncio deles não era de sabedoria, não. Era um silêncio frio, um silêncio de julgamento. E isso é um antipadrão de liderança. É a total incapacidade de se conectar com a necessidade humana que está bem ali, na sua frente. É um silêncio que condena, em vez de curar. E em contraste total com essa frieza, a gente tem a empatia profunda de São Paulo. Ele dizia que sentia uma dor contínua no coração pelo seu povo. Ele sentia a dor deles. E essa é a marca de um líder de verdade. Alguém que sente genuinamente as dificuldades e também as aspirações da sua equipe e dos seus clientes. É isso. Liderar com propósito significa compartilhar das lutas e dos sonhos de quem está com você. Não é só sobre gerenciar tarefas, é sobre carregar uma missão em conjunto, com um coração que realmente se importa. Certo. Então, como a gente aplica tudo isso na prática? Essas 3 lições, quando a gente junta, elas formam uma base, uma estrutura para uma liderança que realmente funciona, unindo fé e gestão de um jeito muito coeso. Então, aqui estão os 5 princípios que a gente tira de tudo isso. Primeiro, priorizar o ser humano. Pessoas vêm antes dos processos.
Segundo, agir com caridade urgente. Viu o boi no poço? Haja sem hesitar. Terceiro, discernir entre lei e espírito. É saber quando a regra ajuda e quando ela só atrapalha o bem maior. Quarto, gerir com propósito e empatia, sentindo as dores do time. E por último, liderar com confiança e ação rápida, sem paralisar na hora da necessidade. E essa é a mensagem-chave sobre o que priorizar. A verdadeira excelência não é estar sempre ocupado fazendo 1000 coisas. É focar no que é essencial para o crescimento e para o bem de todo mundo. E fazer isso com total dedicação e amor. No fim das contas, a missão maior de um líder, dentro dessa perspectiva, se torna muito clara. É usar a nossa gestão para trazer soluções que curam o mercado, para valorizar ou dignificar a nossa equipe e, através disso tudo, cumprir uma missão com um significado muito maior. E, para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Pensa na sua semana que vem por aí. Qual regra, qual processo ou tradição pode ser quebrada para resolver um problema urgente, ajudar alguém ou destravar um resultado importante? A verdadeira liderança às vezes exige exatamente isso, a coragem de agir.